Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 10. Quero comentar com você aqui uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia, na minha opinião. E é uma das histórias, um dos trechos da Bíblia mais profundos para nós entendermos as dimensões espirituais, o mundo espiritual como ele é. Então, Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler aqui, gente, uma narrativa que se estende entre o capítulo 10 e 11. Mas é claro, não dá para ler dois capítulos aqui no devocional, porque certamente você se perderia ou se cansaria junto comigo. Então você pode ler em casa com mais detalhes. Eu vou ler aqui os primeiros versículos do capítulo 10 e comentar algumas coisas contigo, tá bom? Vamos lá em Daniel, capítulo 10, verso 1, diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre, e olhei para cima. Atenção, a partir do versículo 5 aqui, gente, Daniel ele vai começar a detalhar a visão que ele teve. Quem está comigo nos devocionais há mais tempo, já pegou a dica que eu sempre dou, que a gente precisa montar a cena que a Bíblia descreve na nossa mente. Isso facilita muito a visualizar e aprender com o texto. Então, se você está aqui pela primeira vez, preste atenção nessa dica e começa a montar o cenário, começa a montar essa imagem na sua mente. Eu sei que é um pouco desafiador, porque a gente não tem uma foto, não tem um retrato falado, não tem uma ideia. Eu vi até que tem alguns vídeos curtos nas redes sociais, criados por inteligência artificial, tentando imaginar como seria este ser citado por Daniel. Mas a verdade é que essa é uma imagem, assim, até assustadora, né, para dizer o mínimo, porque o versículo 9 vai fazer, Daniel vai falar, por exemplo, que perdeu os sentidos, ele desmaiou quando teve a visão. E quem estava com ele se apavorou, saiu correndo. Então, a visão realmente bastante chocante, mas tenta montar na sua mente. Olha só, eu, Daniel, olhei para cima, versículo 5, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Meu Deus, que criatura é essa que Daniel viu, gente? Somente eu, Daniel, vi a visão. Olha só, somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Eu vou ler só o verso 9, só para trazer um pouquinho de água na boca para você. Olha só. Então o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Gente, que visão profunda foi essa que Daniel teve? Mas vamos lá, né? Vamos por partes. Olha só. Versículo 1, já tem uma curiosidade aqui que eu quero comentar com vocês. Para quem ama estudar a Bíblia, está escrito assim, ó, Daniel chamado Beltesazar. Tiago, o que é isso aqui? Daniel chamado Beltesazar. Beltesazar é o nome babilônico de Daniel. Daniel, nesta altura do campeonato, ele já tem cerca de 84 anos, já é um ancião, senhor de idade, mas ele foi levado para a Babilônia cativo ainda novo. Naquela época, considerado um adulto. Se fosse nos dias de hoje, Daniel seria basicamente um adolescente de 15 anos de idade, né? Cerca de 15 anos de idade. Por que nessa época, Tiago? Porque a adolescência ela é uma criação pós-moderna, né? A ideia de adolescência ela não existia no mundo antigo e não existia há pouco tempo atrás, em termos históricos mesmo. Então, hoje ele seria um adolescente. Naquela época, um adulto, porém um adulto de pouca idade. Ele é levado junto com vários escravos, cativo para a Babilônia, mas Daniel era um tipo de cativo diferente.
Ele foi para lá forçado, foi para lá como prisioneiro de guerra, como cativo de guerra, mas ele não era o tipo de escravo recrutado para pegar no pesado, para fazer trabalho braçal. Tanto ele quanto seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tem uma história linda sobre eles, né? Eles na fornalha, lá o quarto homem na fornalha entra com eles não se queimam. Tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são levados como, digamos assim, trainees, onde eles foram capacitados, educados na mais alta elite babilônica, para que futuramente pudessem assessorar o rei da Babilônia. Tanto que Daniel, em determinado momento da vida dele, se torna ali um dos principais em todo o governo do Império Babilônico. Então, olha que interessante. Daniel, ele recebe esse nome chamado Beltesazar, que é o nome babilônico dele, mas ele preserva a identidade israelita dele. Né? Inclusive, tem uma música aqui no Brasil, se não me engano, é da Fernanda Brum, que tem um pequeno detalhe, gente, aqui sem querer criticar nem nada, só pontuando, que eu já vi muita gente se atrapalhar com isso. Eu acho que a música é assim, ó. Na corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus altares, reprovo os seus manjares, uma coisa dessa. E não me iludo com a mesa de Beltesazar. Né? Inclusive, quando eu escutava, na época ainda era o CD que vinha com encarte. Quem lembra? O CD que vinha com encarte, dentro do encarte tinha as letras. E eu fui ler, né? E realmente na letra tem lá Beltesazar. Ela canta Beltesazar. Creio eu que foi um pequeno deslize, um pequeno equívoco. A pastora Fernanda, mulher de Deus, abençoou o Brasil inteiro. Eu, muito abençoado pela vida dela, o pastor Emerson também. Mas tem um pequeno detalhe. Beltesazar é Daniel. Provavelmente o que ela quis cantar foi Belsazar. Belsazar é um imperador posterior. Daniel ele é levado para a Babilônia por Nabucodonosor, um personagem muito conhecido. E Belsazar é aquele imperador, lá na frente, muitos anos depois, é aquele imperador que tem a visão da escrita na parede. Quem lembra? O imperador babilônico teve uma visão poderosa, uma mão escrevendo algo na parede, e escrevia assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Inclusive, o rei, a Bíblia fala que o rei ele, literalmente urinou nas calças quando ele quando ele teve essa visão, e ele se amedrontou tanto que só a mãe dele, só se acalmou quando a mãe dele falou assim, olha, meu filho, no tempo do seu pai, tinha um homem aí cujo habita nele o espírito dos deuses, que era Daniel. É a forma babilônica de falar, né? O espírito dos deuses. E esse cara, ele interpretou o sonho para seu pai. Vamos chamar ele. E aí Daniel interpreta essa escrita na parede. E Mene, Mene, Tekel, Parsim significava contou Deus o teu reino e foste achado em falta. E naquela mesma noite, Belsazar veio a morrer. Então, Belsazar é o imperador que nunca, pelo menos pelo relato bíblico, nunca teve uma conversão de coração. Beltesazar é o nome babilônico de Daniel, tá bom? Fica essa curiosidade para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem tem interesse nesses detalhes que fazem a diferença, às vezes, na leitura bíblica e na compreensão do texto. Aí o versículo 1 fala assim, ó, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Tem uma coisa aqui que muita gente se passa, preste bastante atenção. Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Você está estudando com a Bíblia aberta? Grifa aí na tua Bíblia, revelação, tá? Vamos lá, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Vamos lá. Uma coisa é você receber a mensagem. Outra coisa é você receber o entendimento da mensagem. Uma coisa é você receber a mensagem. Outra coisa é você receber o entendimento da mensagem. Tem muitas coisas, estou te garantindo, tem muitas coisas, com certeza, que Deus já te falou. Você sabe que Deus falou, ou você não sabe o que é, você não entende direito. Vamos para uma coisa mais simples? Quantos sonhos você já teve enigmáticos? Volta e meia, aparece alguém comentando o sonho. Tiago, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que é que você entende? Você acha que é, que não é? E eu sempre explico para a pessoa, a ciência da interpretação dos sonhos, ela é muito densa, é muito vasta. Envolve também a vida pessoal, né? A percepção da própria pessoa sobre a vida, sobre os símbolos que estão dentro dela. A não ser que a revelação venha sobrenaturalmente. Normalmente, quando a revelação vem sobrenaturalmente sobre mim,
Aí eu falo independente de rastrear o histórico da pessoa, o que ela pensa, os símbolos dentro dela. Quando a interpretação vem sobrenaturalmente, fica até mais fácil, né? Mas a interpretação dos sonhos, perdão, o sonhar é uma coisa, interpretar os sonhos é totalmente diferente. Então nós precisamos buscar a Deus para que tudo o que Deus nos fala, nós venhamos interpretar, venhamos conhecer, venhamos perceber, sabemos discernir. Discernimento, gente, é um dom profundamente necessário para todos os tempos, mas para os tempos atuais principalmente. A gente vive um tempo no mundo onde existe muito debate, existe pouco estudo, né? Você vê muitas pessoas debatendo sobre muita coisa e ninguém está estudando nada. Qual o problema disso? É que o debate se torna raso, muitas vezes uma mentira repetida trocentas vezes torna-se a verdade, enquanto, infelizmente, a profundidade ela é rejeitada. Você vai fazer um conteúdo mais profundo na rede social, você não consegue, as pessoas não conseguem nem engajar com aquilo, elas não conseguem nem entender. Saiu uma pesquisa recentemente, olha que loucura isso. A primeira vez na história que foi registrado que o QI dos filhos estava menor que o QI dos pais. O coeficiente de inteligência. Historicamente, desde que começou a ser medido esse QI há décadas atrás, décadas ou séculos atrás, não me falha a memória, os filhos sempre eram mais inteligentes do que os pais. E por inteligência é aquele acesso a informações, conhecimento, a ciência, né? É natural que os filhos venham saber mais do que os pais. Eu lembro quando eu era ainda uma criança, e eu sempre gostei muito de ler desde pequeno, isso me deu uma capacidade cognitiva relevante, mesmo sendo criança. E aí eu ia conversar com alguns adultos, eles se impressionavam, né? E falavam assim, meu Deus, no meu tempo, na minha terceira série, na minha quarta série, hoje é por ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Na minha época, eu não sabia isso aí, Thiago já sabe, criança. E aí eu né, achava aquilo, mas isso aqui pra mim é normal. Ele falou, não, é impressionante, é impressionante. Eu criança. Hoje, eu, adulto, da mesma forma, eu vou conversar com um adolescente, agora sim, um adolescente que estuda, né? Não é ficar lá em Free Fire, TikTok e tal. Não, adolescente que estuda, criança que estuda. Eu também fico impressionante, que eu fico pensando, olha, na idade dele, eu não tinha acesso a essas informações. Então, o natural é uma geração ser mais inteligente que a outra. Pela primeira vez no mundo, na história, nós estamos vendo uma geração comprovada cientificamente. Dá um Google aí, você vai encontrar fácil. Primeira vez na história, temos uma geração de filhos que é menos inteligente do que os pais. E nunca se houve tanto acesso à informação como os dias atuais. Gente, isso é muito perigoso. Então, como cristãos, para nossa vida com Deus, isso também é relevante. Porque perceba que Daniel recebe a revelação e depois ele vai clamar, buscar, orar, jejuar para ter o entendimento da revelação. Tem uma versão da Bíblia, estou lendo aqui na NVI, mas tem uma versão da Bíblia, se não me engano, gente, é a ARA. Deixa eu fazer o teste aqui. Se é ARA, Almeida Revista e Atualizada, ela traz... Cadê? Aqui, ó. O versículo 1 da ARA, olha que é mais interessante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Entende? Uma coisa é você ter a visão, outra coisa é você ter a inteligência da visão. Então, quer transcender na tua vida espiritual, quer crescer espiritualmente, quer ter mais intimidade com Deus, quer perceber mais coisas, você precisa disso aqui, ó. A inteligência da visão, a percepção da visão. E, Tiago, como que eu faço para ter essa percepção da visão? Versículos 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Vamos lá. Tiago, então o segredo é ficar chorando? Não, calma. Daniel ele recebeu uma visão que foi, digamos, pessimista e amedrontadora. Então, como ele recebeu essa visão pessimista e amedrontadora, ele ficou quebrantado, ficou com o coração contristado. É por isso que ele está chorando. Ele está mexido com aquilo. Agora, sabe o que aqui me toca aqui? É que Daniel ele chega na Babilônia muito novo. Eu citei para vocês no início do devocional, cerca ali de uns 15 anos de idade.
E aqui ele está com cerca de 84 anos de idade. Muitas décadas já se passaram. Daniel já viu muita coisa, já vivenciou muita coisa. Ele já passou por muitas experiências com Deus, com os homens. E ainda assim, ele permanece se importando com as coisas de Deus. Eu lembro de ter feito uma oração a Deus há muito tempo e mantenho essa oração, pedindo a Deus misericórdia. E eu oro falando assim: Deus, me permita envelhecer apaixonado por Ti. Isso é uma coisa que a gente tem que ter para nossa... como meta de vida, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas colocando como meta de vida objetivo A, B, C, D, E, F. Eu não quero julgar ninguém, mas acrescente esse objetivo na sua vida. De você envelhecer apaixonado por Jesus. Apaixonado pelas coisas de Deus. Uma coisa, gente, que eu tenho assim, meu Deus, eu acho que é tão danoso pro evangelho, é o chamado crente velho. Crente velho não é o crente de idade avançada. O crente velho é aquele crente que o tempo foi esfriando o relacionamento dele com Deus. Né? Então não é questão de idade. Veja só, não estou falando de idade. A idade da pessoa. Estou falando de que o tempo foi passando. A pessoa foi esfriando no seu relacionamento com Deus, esfriando. A ponto de que hoje ela tornou-se um mero crítico, uma mera crítica, entende? Ah, tal coisa eu já vi, tal coisa eu já vivenciei. Ah, não sei o que, eu já passei por isso. Ah, mas, bicho, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível que tudo que você viveu, tudo que você passou, é uma mera... vai virar um museu espiritual na tua vida. Não é possível, não pode acontecer isso. Daniel é um grande exemplo para nós. O tempo passou para Daniel, mas o tempo não foi suficiente para vencer a paixão que Daniel tinha por Deus. A paixão que Daniel tinha pelas coisas de Deus. Então ele recebe uma visão preocupante, ele vai se quebrantar. Ele se importa com aquilo está mexendo com ele. Né? Enfim, mas eu não vou nem falar mais aqui, porque senão o devocional vai durar 1 hora, tem que ser rápido aqui. Então vamos lá, ele fica quebrantado e aí ele toma uma atitude inteligente. Olha só, Daniel se quebranta, ele toma uma atitude inteligente. Muitas pessoas ficam contristadas, essa palavra significa se entristecer, tá, gente? Fica entristecidas, contristadas, contrito, coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Fica mexida, a pessoa fica mexida. Mas ela não corre para o lugar certo, que é a presença de Deus, o oculto, o secreto dela com Deus. Quem lembra aqui do período da pandemia? Estourou a pandemia do mundo, aquele pânico, aquele caos, o mundo virando cabeça para baixo, economia, meu Deus, para o espaço, saúde para o espaço, organização social para o espaço, o caos no mundo todo. E algumas pessoas não entenderam que aquele era também um chamado de Deus para um lugar secreto, para um local de intimidade. Quando você se entristece, quando você se desespera, para quem você corre? Para quem você corre? Isso é muito importante. É muito importante. E eu vejo, infelizmente, muitas pessoas correndo para muitos lugares, menos para Deus. Isso vai cobrar seu preço. Deus tenha misericórdia de nós. Olha, se você está aqui hoje ouvindo isso, não é em vão. Não é em vão. Nós precisamos aprender a correr para Deus. Nós, como sociedade, estamos sendo constantemente educados a, quando o bicho pega, a gente corre para a rede social. Ah, Thiago, eu não sou disso. Pode ser, tudo bem. Mas a nossa sociedade, tá? Quando o bicho pega, a gente corre para a rede social. A gente corre para grupo de WhatsApp. A gente corre para fazer print, entendeu? A gente corre para marcar a pessoa, corre para criticar, para cancelar, para isso, para Twitter. Nós precisamos ser uma geração que, quando o bicho pega, a gente corre para Deus. Não é que vai correr para Deus só quando o bicho pega, mas é que, ó, no apagar das luzes, né, a última esperança, pelo menos, quando o bicho pegar, corra para Deus. Não desperdice essa oportunidade, não. Deus está te chamando, entende? Então, Daniel, ele fica contristado, passa 3 semanas ali chorando, e aí ele vai colocar a tristeza dele, a questão dele, diante do Senhor. Coloque a sua causa diante de Deus. Coloque as suas questões, coloque os teus sentimentos diante de Deus. Terapia errado, Thiago? Com certeza não. Aconselhamento errado, Thiago? Com certeza não. Discipulado errado? Com certeza não. Quem mais fala bem de discipulado aqui sou eu. Mas o que eu quero te dizer é que nós não podemos eliminar o lugar secreto da nossa rotina. Olha que loucura, 20 minutos já de devocional.
Eu não saí do versículo 3. Nada disso aqui estava preparado. Eu preparei uma coisa aqui no meu coração, na minha cabeça, Deus já mudou tudo. Quando ele faz isso aí é que eu tenho certeza absoluta que ele está falando. Entende? Nós precisamos saber para onde correr. Daniel, ele vai orar, jejuar, buscar a face de Deus. E aqui tem inclusive um detalhe, gente. Muitas pessoas, digamos assim, endeusam o jejum de Daniel, né? Fazer um jejum de 21 dias. Falar em jejum, inclusive, até relembrar, 3 aulas completas sobre jejum lá na comunidade do Discipulado Bíblico. Tem várias pessoas aqui do Devocional que já estão lá. E para você acessar, segundo o link da descrição, tá bom? Segundo o link da descrição, você entra na nossa comunidade do Discipulado para estudar a Bíblia com profundidade. E aí, Daniel ele vai fazer o jejum. O jejum de Daniel dura 21 dias porque o anjo demorou 21 dias para chegar. Se o anjo demorasse 50, acho que Daniel ia jejuar 50. Se o anjo demorasse 3, acho que Daniel ia demorar 3. Então não tem um número... 21 não é um número mágico. Ah, Tiago, mas a ciência diz que 21 é a quantidade exata de dias para uma pessoa mudar o hábito. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que muda com menos, tem pessoa que muda com mais, tem pessoas que mudam com muito mais. Depende da pessoa e do hábito. 21 é uma média geral, tá bom? Então, 21 dias não é um número mágico. Além do que, o jejum que Daniel faz é diferente da dieta de Daniel. A dieta que Daniel faz durante toda a vida dele está lá em Daniel capítulo 1. Legumes e verduras a vida inteira. O jejum que ele faz aqui específico, para ter inteligência da visão, aí sim que vai envolver essa descrição aqui. Ele não come nada saboroso, carne e vinho nem provei, versículo 3, e não usei nenhuma fragrância perfumada. E se não usar fragrância perfumada, gente, fala a respeito do asseamento dele, né? Naquela época, a água, na verdade, até os dias atuais, nessa região do mundo, a água não é a coisa mais abundante que existe. Então, naquela época, ainda mais, né? Então, o asseamento da pessoa era feito muito através de fragrâncias. Então, o fato de Daniel não usar fragrância, ele está dizendo, eu estava tão triste que nem banho eu tinha coragem de tomar. Traduzindo para os dias atuais é isso. Então, ele está profundamente tocado. E se passam 3 semanas. E aí, no 24º dia do primeiro mês, ele tá descrevendo aqui, versículo 4, ele tem uma visão, ele está na frente do rio. A Bíblia fala que ele estava com algumas pessoas, mas não fala quem são essas pessoas. A gente não sabe se eram... a gente não sabe se eram intercessores com Daniel. A gente não sabe se eram servos de Daniel, porque Daniel era um cara muito poderoso, né? Então, tinha sempre assessores ao comando dele ali. A Bíblia não fala quem era. Mas a Bíblia fala que Daniel tem uma visão gigante, uma visão bizarra. Rapaz, eu tenho que deixar isso aqui para outro dia. Isso aqui vai ficar grande demais, devocional. Vamos lá, vou fechar aqui hoje e vou continuar amanhã. Daniel, ele fala que ele tem uma visão que é até difícil de descrever. Um anjo aparece para ele. Agora, olha que interessante, gente. Quando o anjo aparece para Daniel, versículo 7, somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Um exemplo para você visualizar, tá bom? Você já esteve num lugar onde você não se sentiu bem a ponto de querer sair daquele lugar o mais rápido possível? Um lugar que a gente costuma dizer assim, Thiago, esse lugar parecia que era mal assombrado. Tô te dando um exemplo para você visualizar, tá? Você já teve num lugar assim, Thiago, um lugar pesado demais. Meu Deus, quando eu entrei lá, comecei a passar... meu Deus. Várias vezes, não quero voltar nunca mais a alguns lugares. Lugares assim pesados mesmo, né? E aí você pensa assim, nossa, mas eu não vi ninguém ali, ninguém me fez mal, não tem nada ali que me remeta... Porque às vezes você pode ter uma questão emocional. Ô, Thiago, nesse lugar aqui, infelizmente, eu perdi um parente, perdi uma pessoa. Quando eu vou para tal lugar, eu lembro de uma situação na minha vida. Aí é uma questão emocional. Tô falando disso. Tô falando de sensação espiritual mesmo. Thiago, eu não sei explicar, mas eu já senti isso aí. Pronto. Pra te mostrar que isso é realidade, tá bom? O que é que esses caras que estavam com Daniel perceberam? Eles perceberam que havia ali um ser espiritual que não é comum aparecer em qualquer lugar. Não é comum estar em qualquer lugar. Deus é onisciente. Os anjos não são oniscientes. E nesse caso, o anjo estava aparecendo para Daniel. Então, de alguma forma, os olhos espirituais de Daniel foram abertos. Quem estava com Daniel, os olhos espirituais não foram abertos, mas eles sentiram. Eles perceberam que tinham algo ali. Tanto é que eles fugiram e se esconderam. O pessoal deixou Daniel na mão. Gente, olha que interessante.
Tem coisas, na verdade, muitas coisas que os nossos olhos não vão ver, mas o mundo espiritual é real. Você não vai conseguir tirar uma foto do mundo espiritual para postar, porque eu tô postando pra rede social aqui, ó, um duelo aqui, anjo contra demônio. Não, isso aí é até meninice. Mas a gente não pode desprezar o fato de que o mundo espiritual, primeiro, é real. Segundo, Deus, o Deus que a gente serve é poderoso. Terceiro, o Deus que a gente serve que é poderoso, ele quer se revelar a nós. Agora eu vou para uma das milhares de questões que eu preciso encerrar o devocional hoje. Por que que Daniel teve acesso a essa dimensão espiritual? Por que que ele viu? Por que que ele teve essa visão e os outros não? Versículo 3. Não comi nada saboroso, carne vil eu não provei, não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem 3 semanas. Daniel estava em completo jejum e oração. E o jejum e a oração tornam você cada vez mais sensível, para você perceber e discernir algumas coisas que sem o jejum e sem a oração, você não tem estrutura para perceber. Pergunta a você para a gente fechar aqui. Deus poderia falar com Daniel por e-mail, por WhatsApp, por recado, por pombo correio, por um pensamento. Daniel, surgiu um pensamento na cabeça que é Deus. Poderia, Deus pode tudo. Deus não depende de nada. Mas quem criou o mundo, essa dimensão física e também as dimensões espirituais, foi Deus. Tem um porquê do mundo espiritual ser assim. Tem um porquê de nós termos acesso a algumas coisas e outras não. Tudo tem um porquê. Tiago, você sabe? Nós não sabemos de tudo. Nunca saberemos. Mas não é porque nós não sabemos que não tem um porquê. Então, o mundo espiritual ele tem leis, tem regras. As dimensões foram criadas por Deus, tá? E o jejum e a oração prepararam uma estrutura de Daniel para ele receber uma revelação de uma dimensão que os outros que estavam com ele, que não oraram e jejuaram, não tiveram estrutura para ficar. A coisa foi tão pesada que, como eu li com vocês aqui, versículos 8 e 9, Daniel fala que ficou sem forças, ficou pálido, quase desfaleceu e teve uma hora que ele caiu prostrado, o rosto em terra e perdeu os sentidos. Olha o nível de desgaste físico que esse cara teve só por causa de uma visão. Eu já contei algumas visões que eu tive aqui no devocional, algumas até engraçadas, né? Algumas histórias até engraçadas, não quero me repetir, mas de fato nós precisamos orar e jejuar, porque a oração e o jejum preparam a nossa estrutura espiritual para nós recebermos determinadas coisas da parte de Deus, que sem o jejum e sem a oração, a gente não vai ter estrutura. Eu sou contra essa coisa de... Eita, foi mal. Microfone aqui, perdão. Eu sou contra essa coisa de pagar preço de oração. Pagar preço de oração, pagar preço de jejum. Eu entendo quem fala isso, mas a ideia não é você pagar a Deus nada. A ideia é você entender que tem coisas que Deus preparou para você que se você não estiver devidamente estruturado, você não vai suportar o peso da benção. Tem pessoas que, se não estiverem estruturadas através das disciplinas espirituais, elas não vão ter estrutura para lidar com o tamanho da bênção que Deus lhes dá. Eu sempre reitero aqui as constantes matérias e reportagens que existem de pessoas que ganharam na Mega Sena ou ganharam um dinheiro assim da noite para o dia. E normalmente isso é uma coisa que resolve a vida da pessoa, né? Da família, das próximas gerações. Mas a pessoa não estava preparada para aquilo. Aquilo gerou mais problema do que solução na vida dela. Aí briga com família, nego mata outro, sequestro, confusão. Meu Deus, porque eu não tinha estrutura. O emocional, o psicológico, o espiritual da pessoa não estava preparado para aquilo. Então, se você quer, de fato, romper com Deus, romper em Deus, na verdade, com Deus não. Tem a impressão de se separar de Deus. Perdão, se você quer, de fato, romper em Deus, já que eu quero acessar dimensões mais profundas, eu quero perceber mais coisas em Deus, eu quero viver o que Deus preparou para mim. Comece a se estruturar para receber o que Deus preparou para você. Comece a se estruturar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E guarde no seu coração tudo o que você ouviu aqui. Porque vai chegar uma hora onde a bênção vai chegar,
a revelação vai chegar, a visão, a inteligência da visão vai chegar. E você vai precisar de estrutura para poder receber. Tiago, se eu não tiver estrutura, o que vai acontecer? Bom, Deus não vai te dar. Porque Deus não quer ver teu mal, Deus quer ver teu bem. Sabe quem está interessado em ver você receber algo que você não tem estrutura para receber? Satanás. Olha o que ele faz no Éden. Ele faz uma proposta para que Eva, para que Adão, eles tivessem acesso a algo que eles não tinham estrutura para ter. O que é que Deus falou? Olha, come de qualquer árvore. Dessa aqui, não. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês não aguentam, vocês não têm estrutura para isso. Aí a serpente vai lá, não, se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus, eu estou garantindo a você. Aí eu pergunto a você, o homem tem estrutura para ser igual a Deus? De jeito nenhum. Então, quando o homem quer ser Deus, todas as vezes, isso é tão atual, quando o homem quer ser Deus, ele acaba quebrando a cara. Gente, nós precisamos urgentemente despertar para essa prontidão espiritual, a fim de não apenas recebermos a visão, mas de recebermos também a inteligência da visão. Eu acho que esse aqui foi um dos devocionais mais proféticos que nós estamos fazendo desde o primeiro, lá no início de 2023, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, toda semana, todo dia. Acho que esse foi um dos mais proféticos. O profético, para quem está desligado, parece uma coisa enigmática. Mas quando Deus fala no coração é assertivo. Quando Deus fala no coração, você percebe, você pesca algumas coisas ali. E se Deus falou no teu coração hoje, comece a orar, comece a jejuar, comece a consagrar. Tiago, estou distante de Deus, volte para o Senhor correndo. Faça isso, urgente, porque eu tenho certeza que Deus quer lhe entregar coisas das quais você precisa se preparar, precisa se estruturar para receber o mais profundo da parte de Deus. Amém? Essa história é longa aqui, gente, Daniel 10, então fica para amanhã a nossa continuação. Mas antes de fechar o nosso devocional, quero orar com você antes da oração. Não sai daqui, não pode sair sem orar antes. Antes da oração, quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias eu envio o link dos devocionais. Tiago, onde é que eu pego esse link aqui? Onde é que eu clico para entrar no WhatsApp? Link está fixado nos comentários, tá bom? Clica lá no link fixado. Você vai entrar no grupo fechado, não tem mensagens, não vai encher sua caixa de WhatsApp. Ainda vai te ajudar a ser mais constante com Deus aqui nos devocionais, tá bom, gente? Passei um pouquinho do tempo hoje, amanhã vai ser mais curto e os outros dias também. Vamos orar juntos? Senhor, te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos por essa revelação. Eu quero te pedir, Deus, derrama agora o teu discernimento. Derrama agora o teu entendimento sobre os ouvidos, sobre a mente, sobre o coração de cada um dos que ouviram. Meu Pai, planta em nós um senso de urgência para buscar a tua face, para se quebrantar, para nos quebrantarmos, Deus, para estarmos, Pai, no centro da tua vontade, em restaurarmos nosso lugar secreto. Se tem alguém aqui, Pai, que está distante de ti, mas de alguma forma ainda foi tocado por essa palavra, Senhor, traz de volta essa pessoa aos teus pés, do lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Eu sei que o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus consolador, e o Senhor é um Deus que sabe nos atrair. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, por essas pessoas e por essa semana que está se iniciando. Derrama a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, antes de sair, deixa um comentário nesse devocional sobre como Deus falou com você. Qual foi a parte que Deus mais falou com você nesse devocional? Coloca aqui nos comentários. Teu feedback é muito importante também. Eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários aqui. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.